Você já ouviu a história do Hospital Regional de Psiquiatria? Ou melhor, do Banucci? O hospício foi um dos mais importantes da região nos anos 70 e 80 e chegou a receber pacientes de todas as partes do estado de São Paulo. Anos mais tarde, o lugar foi interditado por denúncias graves em relação à forma que os pacientes eram tratados lá dentro. Ainda que atualmente não seja tão fácil achar informações sobre o lugar, o Banucci marcou a história da cidade e segue vivo no imaginário bauruense. Mas vamos começar pelo começo. O Instituto de Psiquiatria de Bauru foi fundado e administrado durante toda a sua existência pelo Dr. Falzer Banucci. Por isso, o lugar é lembrado com este nome. Falzer Banucci foi um nome influente na cidade. Além do hospital psiquiátrico, ele era dono de outras propriedades na região e também já se envolveu com política. O Instituto Regional de Psiquiatria foi inaugurado oficialmente no dia 1º de agosto de 1968, data que a cidade completava 72 anos. No começo, ele funcionava nas margens da rodovia Marechal Rondon e tinha 100 leitos. Porém, em 1971, o hospício foi para um novo endereço. Falzer Banucci comprou um hospital que ficava no Jardim Bela Vista para instalar lá o seu hospital psiquiátrico. Inclusive, na época, essa compra chegou a ser a maior transação imobiliária da história da cidade, com o preço total de R$ 1.332.610 cruzeiros. Depois de algumas reformas, o Banucci começou a operar no local. O prédio ocupava o quarteirão inteiro. Em seu auge, chegou a abrigar cerca de 250 pacientes e 130 funcionários. Após mais de uma década de funcionamento, histórias e relatos começaram a surgir sobre as condições enfrentadas pelos pacientes dentro do Banucci. Um cenário que refletia a realidade de muitos hospitais psiquiátricos da época e que ajudou a impulsionar o surgimento de um movimento muito importante para a saúde mental no Brasil. O movimento antimanicomial nasceu como uma resposta à violência e aos maus tratos vividos por pessoas com sofrimento mental nos antigos manicômios, onde era comum que essas instituições isolassem os pacientes, ignorando as suas necessidades. A luta começou com trabalhadores da área da saúde mental que, no final dos anos 70, denunciaram as condições precárias nos manicômios. Nos anos 80, o movimento ganhou força com o apoio de familiares e usuários do serviço, culminando na aprovação da Lei 10.216 em 2001. Essa lei reorientou o modelo de tratamento, substituindo o isolamento em hospitais psiquiátricos por redes de atenção comunitária e humanizada. Antes dessa mudança, os hospitais psiquiátricos eram marcados pela precariedade, com denúncias graves de tortura e abandono e de condições desumanas. E no Banucci não foi diferente. Pessoas que moravam perto do hospital na época relatam que era muito comum ouvir gritos vindos lá de dentro. Também contam que presenciavam os pacientes correndo pelas ruas do bairro quando conseguiam fugir, sendo perseguidos pelos funcionários do Banucci. Após uma vistoria do Sindicato dos Empregados nos Estabelecimentos de Saúde, várias denúncias foram registradas contra o Hospital Psiquiátrico de Bauru. Elas apontavam que os pacientes do Banucci sofriam de maus tratos, falta de higiene e alimentação de péssima qualidade. Também diziam que a mesma seringa era usada várias vezes e sem esterilização necessária. Também existem relatos que alguns deles foram levados para trabalhar em uma fazenda de Falzer Banucci. Outras denúncias indicavam que os remédios eram oferecidos aos pacientes sem nenhuma restrição ou supervisão. Mesmo com todas essas acusações, o lugar continuou funcionando. Aqui entra uma personagem muito importante nessa história, a presidente do Sindicato dos Empregados nos Estabelecimentos de Saúde daquela época, Marilza Salles Braga, que abriu diversos processos exigindo o fechamento do Banucci. Mas sempre que chegavam às mãos do secretário de Saúde de São Paulo, Dr. José Aristodemo Pinotti, esses processos simplesmente sumiam e o sindicato era obrigado a recomeçar todo o seu trabalho de vistoria e denúncia do hospital psiquiátrico. Falzer Banucci usou a imprensa para criticar a ação de Marilza e processou ela por difamação por pelo menos 5 vezes. Ela foi absolvida em todas. Somente em 1990, 3 anos após a primeira denúncia, o manicômio finalmente foi interditado. Entre outros pontos, as acusações finais diziam que os pacientes crônicos eram, abre aspas, trancados em isolamento, tratados como animais
tomavam banhos com mangueiras de água e comiam em um caldeirão, fecha aspas. Também é reportado que morreram pacientes devido aos maus tratos. Fauser Banucci, o principal responsável pelo hospital, chegou a receber uma censura pública do Conselho Regional de Medicina no ano 2000, mas nunca pagou realmente por todos os crimes que foram cometidos dentro do seu hospício. Muito pelo contrário, anos mais tarde, ele seria homenageado pela Câmara Municipal de Bauru. O poder legislativo da cidade batizou a UPA do Bela Vista de Dr. Fauser Banucci. O decreto dizia: devido à grande contribuição do Dr. Fauser Banucci à cidade, oferecemos essa homenagem. Fauser Banucci morreu em 2002, aos 70 anos. Após a interdição, o prédio ficou abandonado por vários anos, até que em 2005, os filhos de Banucci decidiram demolir o prédio e venderam o terreno para o setor imobiliário. Hoje, o terreno onde ficava o Banucci abriga um condomínio, mas para muitos as cicatrizes ainda permanecem. Quem passa por essas ruas pode nem imaginar que aqui já funcionou um manicômio de porte nacional, com uma trajetória que, como vimos, é carregada de controvérsias e sofrimentos. Mas essa história tem que permanecer viva. Ela é um lembrete da luta por dignidade e respeito na saúde mental.